Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à nossa live de quarta-feira. Está acontecendo já todas as quartas a partir de 21 horas. Ativem as notificações para vocês ficarem sabendo quando eu entro, né, na live, tanto do Instagram quanto aqui do YouTube. Se inscrevam no meu canal também para que vocês não percam, porque o intuito aqui é trazer muito assunto, não só sobre laser para depilação, mas também sobre outros tratamentos no qual a gente pode utilizar o laser, tanto a fotobiomodulação quanto o laser de alta potência. Então tem muito assunto para ser abordado aqui com vocês. Então aqui eu tenho a possibilidade de fazer um assunto também, trazer um assunto mais denso e um pouco mais longo. Embora a live de ontem no Instagram tenha sido já uma live longa, que eu me propus a fazer lives mais curtas no Instagram e aqui algumas lives mais longas. Então, hoje eu vou dar continuidade no assunto de ontem, no qual eu falei sobre fototipos, sobre avaliação de fototipos na depilação a laser. Porque eu percebo que tem muitas profissionais, tá, que já estão no mercado trabalhando, e ainda, essas profissionais têm muitas dúvidas sobre a avaliação de fototipo na depilação a laser, para ajustar os parâmetros, né? Porque a gente precisa ajustar os parâmetros da depilação, do tratamento de depilação a laser, de acordo também com o fototipo de pele. Então, existem outros fatores que também interferem ali, como a espessura do pelo, a densidade do pelo, mas o fototipo também ele é essencial para você acertar os parâmetros corretamente durante o tratamento de depilação a laser. E esse assunto realmente acaba gerando muita confusão na cabeça de vocês. E não é difícil, acaba sendo simples quando você entende a forma como você precisa também perguntar para o teu cliente em relação à cor da pele dele, exposição solar, algumas perguntinhas que facilitam a identificação do fototipo. É simples, mas eu acho que vocês acabam complicando isso muitas vezes. Ou não seguindo realmente as orientações. Porque, como eu falo, vocês fazem muitas vezes a avaliação do fototipo no olhômetro. E não é o ideal. Porque no olhômetro, olhando simplesmente para a pessoa, essa pessoa pode nos enganar em relação ao fototipo daquela pele. Então, o ideal é que a gente faça uma investigação ali, realmente uma avaliação em relação ao fototipo. Então, eu comecei esse assunto ontem sobre a parte de identificar corretamente. Hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês aqui, porque isso impacta diretamente a sua prática clínica e a entrega de resultados. Então, observar o fototipo, avaliar o fototipo, né? Essa avaliação ela vai estar diretamente ligada a seu ajuste de parâmetro, como, por exemplo, ajuste de largura de pulso. Ah, mas professora, eu não tenho ajuste de largura de pulso para fazer no meu equipamento. Ainda assim, quando você clica no fototipo do seu equipamento lá, porque quando não tem ajuste de parâmetro, quando não tem ajuste de largura de pulso no teu equipamento, você tem lá a possibilidade de colocar qual é o fototipo da pessoa. Então, a avaliação do fototipo também não é para você olhar na cor que está lá, né? Porque vem por cor, as cores, né? Nos equipamentos. Em fototipo 1, aí tem uma bolinha em cima normalmente para representar a cor. A gente não tem que olhar para aquilo de forma alguma, eu acredito que até que vocês saibam disso, né? Que a gente não tem que olhar para a cor da bolinha e relacionar isso com a cor da pele da cliente, né? Porque normalmente tem essa bolinha em cima do fototipo. Então, temos lá fototipo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 em alguns equipamentos, em outros só tem a possibilidade de alterar ali colocar 3 fototipos, mas enfim.
O que a gente precisa avaliar é realmente a cor da pele do cliente, em qual fototipo ele se encaixa. Então, não tem nada a ver a cor da pele com a cor que está ali no equipamento, mas sim o que está descrito ali também, fototipo 1 no equipamento, 2, 3 e 4. O equipamento que ele não permite o ajuste da largura de pulso, quando você seleciona o fototipo que você deseja, ele automaticamente lá dentro do equipamento, ele vai fazer um ajuste da largura de pulso. Alguns equipamentos trazem isso, não posso falar que todos, tá? Porque eu não olhei todos os manuais dos equipamentos. Mas acredito que a grande maioria, lá no manual, esteja escrito, assim como alguns equipamentos trazem, qual é a largura de pulso que a gente está ajustando quando a gente coloca fototipo 1, fototipo 2 ou fototipo 3. Então, tem alguns equipamentos, se você pegar o teu equipamento e olhar lá no manual, pode ser que venha descrito que quando você coloca no fototipo 1, a largura de pulso é X. Quando você clica no fototipo 2, a largura de pulso vai ser Y. Então, ele pode trazer essa referência para você. E acho bem interessante que vocês vejam isso, principalmente quem tem o equipamento, para vocês ficarem cientes da largura de pulso que é utilizada para cada fototipo que você, quando você clica ali naquele botão, tá? Porque, claro que é melhor trabalhar com equipamentos que apresentam os parâmetros todos desbloqueados. É melhor para quem sabe, para quem entende realmente de laser para depilação. Para quem não entende, não é uma boa alternativa, porque realmente não vai saber o que fazer com aqueles parâmetros. Então, a avaliação do fototipo vai fazer com que você ajuste aqueles parâmetros da forma adequada, aquele fototipo que foi avaliado. Então, fototipo 1 e fototipo 2, por exemplo, permitem larguras de pulsos menores. E isso eu sei que dá muita confusão na cabeça de vocês, principalmente no início, porque a gente acha que quanto maior a largura de pulso, em geral, na verdade, tudo que a gente aumenta, a gente acha que a gente está deixando mais forte, né, o equipamento. Em geral é assim. Mas quando a gente fala em largura de pulso, né, em se tratando de largura de pulso, a gente tem que pensar que ela não funciona dessa forma. Largura de pulso é o tempo da exposição do laser na pele do cliente. Então, fototipos mais baixos, tipo fototipo 1, 2, permitem larguras de pulsos mais baixas que acabam sendo mais entregando uma energia, aquela energia do laser, num curto espaço de tempo. Isso faz também com que aquela energia ela seja entregue de uma forma, digamos, mais agressiva. Já fototipos mais altos precisam de larguras de pulsos mais altas, uma vez que aquela energia ela vai ser entregue de forma gradativa na pele do cliente. Então, é de acordo mesmo com a literatura que a gente segue, que a indicação para fototipos mais altos é de que a energia do laser ela tem que entrar de forma gradativa e não repentina. Então, o espaço de tempo tem que ser maior para que a gente diminua o risco de intercorrências. Tanto é que tem publicações também falando sobre isso, que se a gente aumentar muito a largura de pulso, a gente também não tem resultados efetivos na depilação a laser. Porque com larguras de pulsos muito altas, a gente não vai conseguir fazer com que a temperatura naquele folículo seja ali em torno de 60 graus, que normalmente é o necessário para que a gente tenha a destruição das células germinativas daquele folículo piloso. Então, larguras de pulsos muito altas, eu posso falar para vocês que existe um risco maior da gente não conseguir atingir a temperatura suficiente para danificar, para destruir as células que são responsáveis
pelo crescimento da haste do pelo. Esqueci de ativar os comentários mais uma vez hoje. Então, quando você erra no fototipo, quando você vai no olhômetro, corre o risco de você errar nos seus parâmetros. Porque a gente pode olhar numa pele fototipo 3, que é um fototipo 3 um pouco mais, né? Que eu falo para os meus alunos. Tem alunas minhas, eu mesma, eu coloco na minha ficha de avaliação o seguinte: ou 3 mais, 3 menos, ou pode ser 3.1, 3.2. Ah, mas professora, não tem isso nos equipamentos. Não, mas é só para você ver que existe uma variação ali entre fototipo 3 e 4 da cor da pele. Porque a gente usa a tabela de Fitzpatrick para avaliação dos fototipos. Só que essa tabela ela é composta por 6 fototipos de pele. Só que se a gente olhar para a nossa população, a população brasileira em geral, ela é composta principalmente de fototipos 2, fototipos 3, fototipos 4. E aí você tem os fototipos 5 e 6. 6, por exemplo, é um pouco mais difícil, que é uma pele bem pigmentada. E o fototipo 1 é mais comum em algumas regiões do Brasil, mas não em todas, em algumas somente. Então, as minhas alunas que são do Paraná, as minhas alunas que são do Sul, elas têm clientes praticamente fototipo 1, 2 e 3 no máximo. Só que algumas clientes, algumas alunas que estão no norte, no nordeste, por exemplo, então os clientes dela, a grande maioria, são fototipos 3, 4, 5 também, porque são peles mais morenas. Então, tudo depende da região, mas em geral, pela nossa miscigenação, a gente tem a predominância de fototipos 3, fototipo 4, e o fototipo 4 acaba já sendo mais difícil de trabalhar. E isso a gente tem que levar em consideração também a sensibilidade do nosso cliente. Porque isso vai fazer total diferença também, porque clientes que não suportam o desconforto que o seu equipamento gera, você não vai conseguir entregar a energia necessária para que você tenha uma depilação a laser com resultados efetivos. Porque você não vai conseguir ajustar a sua fluência com a sua largura de pulso, para que você entregue a energia necessária para destruir aquelas células germinativas, para destruir aquele folículo piloso. Então, é muito importante também que vocês saibam, né, avaliar então o fototipo, avaliar também a hidratação daquela pele, que é extremamente importante para reduzir a probabilidade de intercorrências. Peles muito desidratadas, ressecadas, precisam de hidratação, tanto por via oral quanto através de cremes, de loções em geral, para recuperar aquela pele e para diminuir a probabilidade de intercorrências, principalmente queimaduras, durante o procedimento de depilação a laser. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é a avaliação do fototipo. Então, existe um erro também das profissionais em relação a decorar fototipo, tudo vocês querem decorar tabela de parâmetros, isso não faz o menor sentido. A depilação a laser é um dos procedimentos mais difíceis de entregar resultado. Então, não foi à toa que eu montei o Depilação Experts. Eu poderia ter montado qualquer outro curso de laser, gente. Eu fiz doutorado em laser. O meu doutorado em laser é sobre fotobiomodulação, que é uma coisa bem legal, que em breve eu vou trazer também esse assunto para vocês. Mas tem a parte de rejuvenescimento, que eu trabalho há muitos anos com isso. Tem a parte de capilar, crescimento de cabelo, que dá para fazer associações com laser de alta, laser de baixa, que é maravilhoso. Tem a parte de remoção de pigmentos. Eu comecei a trabalhar com isso em 2015, 2016, mais ou menos. Acho que foi isso, onde ninguém trabalhava com remoção de pigmentos. Mas por que eu trouxe a depilação a laser? Porque quando eu vi a quantidade de máquinas disponíveis no mercado
para compra, e são equipamentos mais baratos, né? Esses equipamentos, eles se popularizaram. Eu pensei, vai dar problema. Sabe por que vai dar problema? Porque assim como vocês lá atrás, em 2010, eu fiz treinamento de máquina também. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu fiz vários treinamentos de máquina. Só que na hora de entregar resultado mesmo, eu entregava, mas não entregava 100% resultado, nem na depilação a laser, nem nos outros procedimentos. Então, eu sei que isso acaba becando a gente na nossa carreira, né, também para entregar resultado para os nossos clientes. E isso faz também com que a gente corra o risco de ter prejuízos no nosso trabalho. Então, olhando para o cenário da depilação a laser, perspectiva de crescimento, e eu entendo que é um dos procedimentos mais difíceis, por quê? Porque a gente precisa, é um tratamento longo, a gente precisa ajustar os parâmetros gradativamente ao longo de várias sessões. Então, tem várias, se você jogar na internet, tem muita reclamação de depilação a laser, de falta de entrega de resultado, de queimaduras, processos das pessoas, porque a profissional queimou. Então, olhando para isso, eu pensei, é isso que vai dar problema realmente ali. Porque a parte de rejuvenescimento é mais tranquila. A de remoção de pigmentos dá um pouquinho mais de trabalho também, mas ainda assim, a depilação a laser é a que realmente ali é um dos tratamentos mais difíceis com o laser, porque você precisa realmente entender sobre os parâmetros que estão na tela do teu computador. Se isso não estiver bem estabelecido na tua cabeça, você não consegue criar protocolos personalizados, e isso é muito importante para que você consiga entregar resultados. Fora que, para você trabalhar com energias altas, que são essas que fazem a diferença realmente, entregam resultados, você também precisa saber avaliar a pele do cliente e o que está acontecendo ali naquele momento, né? Porque não é somente testar a fluência do laser junto com a largura de pulso, os parâmetros ali, disparar, ou a cada sessão você simplesmente ali jogar também, vai no olhômetro, né? Você começa ali normalmente com 10, 15 de fluência, e aí você vai aumentando, tem gente que aumenta 1 joule, tem gente que aumenta 2 joules, e aí vocês não têm um direcionamento realmente sobre o que tem que ser feito ao longo dessas sessões para chegar lá no final também você entregar realmente resultado para o seu cliente. Para que você não chegue lá com o seu cliente por volta da 5ª sessão, aquele cliente também, às vezes ele não está tolerando aquela energia, né? Aquele parâmetro que você colocou, fez ajuste no seu equipamento para fazer a aplicação do laser, ele não está tolerando ali por volta da 5ª, 6ª sessão. E aí, como que você vai fazer com isso? Então, vocês precisam ter um direcionamento para que os problemas não aconteçam ali, né? Para que vocês consigam entregar resultados. Então, a parte de frequência, fluência, largura de pulso, entender comprimento de onda também. O que mais acontece aqui no meu WhatsApp profissional são pessoas que chegam ali e perguntam para a Marcela, minha secretária, se o meu curso, por exemplo, tem o laser X lá que elas trabalham. Vocês não precisam entender do equipamento que vocês trabalham, mas sim dos parâmetros de largura de pulso, comprimento de onda, o comprimento de onda do seu equipamento. Qual é a afinidade que ele tem pela melanina, hemoglobina e água, que são os cromóforos. Só que o principal na depilação a laser é a melanina do pelo. E aí você precisa entender que existe um mecanismo competidor entre a melanina da pele e a melanina do pelo. E é por isso que precisa ter um contraste também entre a pele e o pelo para que o laser, a luz do laser, identifique onde tem a maior concentração de melanina, que espera-se que tenha no pelo, ali para que ele faça essa leitura e consiga atingir a região que tem maior concentração de melanina. Então, são detalhes que precisam estar estabelecidos na cabeça de vocês,
para que vocês consigam raciocinar em relação a criar protocolos individualizados. Então, é muito comum, eu vou dar aula na pós-graduação, e lá os alunos, eles querem protocolos, e assim, até eu entender que tem que ser dessa forma, demorou um pouco. Cada um tem um time nessa vida, cada um tem um tempo, porque como a gente trabalha muitas vezes com vários procedimentos, às vezes a gente quer se dedicar a outro procedimento, então a gente vai estudar mais aquilo, e aí, de repente, num outro momento na nossa vida, a gente pega outro assunto para se dedicar, entender um pouco mais. Então, na pós-graduação, isso acontece muito, mas nos meus cursos, o objetivo não é entregar protocolos para vocês, até porque quem procura é porque está com algum tipo de dificuldade na depilação a laser. Só que tem muitas pessoas que também, mesmo tendo dificuldades, elas insistem ainda em querer protocolos, em querer as coisas prontas. Não existe, não seja preguiçosa. Porque sendo preguiçosa, você não tem como se destacar nesse mercado. O mercado está extremamente concorrido. Não é só na área de estética, não é só na depilação a laser, é em todas as áreas. Se você olhar para o mercado em geral, tem muito de tudo. E o que você vai fazer para se destacar no meio da multidão? A maioria das pessoas são preguiçosas, elas não gostam de estudar. E eu tenho pessoas próximas que são assim. E tem perfil de pessoa também, né? De profissional. Tem profissional que realmente foi feito para fazer a aplicação prática, outros que vão se dedicar um pouco mais, que eles têm essa consciência de que eles precisam de unir a aplicabilidade clínica com a parte teórica de conhecimento científico realmente ali. E que juntando os dois, realmente você consegue se destacar nesse mercado, ser uma referência, entregar o melhor para o cliente de vocês. Então, para trabalhar com laser para depilação, esses detalhes precisam estar bem estabelecidos na cabeça de vocês. Comprimento de onda, largura de pulso, frequência, fluência, avaliação da pele, avaliação do fototipo. Gente, no meu curso eu disponibilizo aula de pele para vocês. Aula de pele, aula de reparo tecidual. Por que eu coloco isso? Eu coloco isso em qualquer curso que eu dou. Porque eu percebi que quando eu chegava em sala de aula, quando eu chegava nos meus cursos e perguntava onde estão os melanócitos, ninguém respondia. É sério, eu dou aula há muitos anos, gente. E aí o que acontece? Eu acho que umas 2 vezes responderam corretamente. No mais, não é vergonha, porque as pessoas respondem, mas respondem errado, elas vão chutando. Então eu percebi que falta um embasamento também. Como assim um profissional que trabalha com depilação a laser não entende de pele? Não existe isso. Como assim o profissional que trabalha com estética, depilação a laser, não entende reparo tecidual? Ah, é legal? Não, é meio chato mesmo, vocês podem achar bem chato, mas é necessário. Porque eu falo o seguinte: adulto faz o que tem que ser feito, criança faz o que gosta. Mas não tem, você é criança? Não é. Então você tem que fazer o que tem que ser feito, principalmente para o seu negócio dar certo, para você entregar resultados para os seus clientes. E eu coloquei essas aulas também por causa das perguntas dos meus clientes para mim durante os procedimentos. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma médica, uma oftalmologista, e após o procedimento gerou um processo inflamatório nela. Não era da depilação a laser, tá? Era remoção de micropigmentação. O que eu fiz? Eu pensei, eu falei, poxa, ela é médica, oftalmologista, ela teria que entender dessa fase de processo inflamatório para ela. Como assim? Eu não fiquei sem entender muito bem aquilo. Eu falei, conversei com ela e escrevi descrevi ali o processo inflamatório daquele procedimento para ela no WhatsApp, para que ela ficasse segura e tranquila, porque não tinha acontecido na primeira sessão, aconteceu na segunda, mas era um evento normal ali que aconteceu. Então, para a gente tranquilizar o nosso cliente, a gente precisa também de conhecimento, porque ele sente segurança quando a gente passa para ele que a gente sabe, a gente domina o assunto. Né? A gente não pode ficar com cara de paisagem para o nosso cliente sem saber o que falar, o que fazer. Não, tá tudo certo. Olha, vai acontecer isso, aquilo nesses dias. Depois vai reduzir, vai acontecer outra coisa. Até aos poucos vai melhorando tua pele. Entenderam?
E assim, eu só consegui explicar para ela, porque realmente isso faz parte da minha vida há muitos anos, porque eu aprendi isso. Então eu coloco aquilo lá, escrevo com tranquilidade para ela, explico com tranquilidade. Mas é uma médica, eu não esperava isso dela, porque ela deveria entender bastante sobre o processo inflamatório. Qualquer pessoa que trabalhe com pele, enfim, precisa entender o básico, o mínimo. Então, essas aulas eu trago para vocês lá dentro do curso, por exemplo, porque o cliente pode chegar para vocês e falar o seguinte: minha pele está coçando, eu fiz depilação a laser, estou com alergia, está coçando. É alergia ou não é? Você precisa saber avaliar. Então, alguns eventos também acontecem após a depilação a laser, que muitas de vocês não sabem, como por exemplo, urticária. Então, eu recebi uma foto no meu celular, por exemplo, de urticária, mas só que quem me mandou falou assim, falou o seguinte: a pele da cliente queimou depois de 5 dias. Ela me mandou essa foto. Eu falei assim: como assim queimadura depois de 5 dias? Não existe isso. Aí que eu olhei aquela foto, é uma foto característica de urticária. E ela falou o seguinte: tá coçando. A cliente falou que tava coçando lá. Então, tá coçando, mais um indício de que era urticária, mas assim, era uma urticária realmente ali. E algumas pessoas podem desenvolver urticária logo após a sessão de depilação a laser. Ah, o que fazer nessa situação? Tem que tomar um anti-histamínico mesmo, toma antes. Eu tenho alunas no qual já aconteceu isso, de ter urticária após todas as sessões de laser. E a alergia, gente, pode acontecer em qualquer momento, na segunda sessão, terceira, porque processos alérgicos eles são desenvolvidos mediante a exposição, a sensibilização daquela região com um agente externo. Só que no caso aqui o agente externo é o laser, né? Que a literatura diz que provavelmente pode ser essa alta temperatura que desencadeia a urticária, principalmente pessoas que já têm uma tendência à alergia, são pessoas atópicas. Então, essas coisas vocês precisam saber para passar para o cliente de vocês, para gerar confiança, gerar credibilidade. Então, a avaliação, eu falei do fototipo de pele, que é algo extremamente importante para você direcionar os seus parâmetros também e como o seu tratamento vai cursar ao longo desses meses, porque se você erra no fototipo, você vai errar ali também nos seus parâmetros. Se você não sabe avaliar aquela pele, o que está acontecendo ali também, que é muito importante. Então, eu vou falar uma coisa para vocês de clientes minhas que faziam outros procedimentos comigo e o que elas me relatavam, já me relataram em relação a queimaduras na depilação a laser. Claro, eu fui fazer depilação a laser, estava lá na quinta, sexta sessão, não estava aguentando, a profissional pediu para eu aguentar um pouco mais e eu fui queimada. Todas as clientes me relataram isso, fototipo 4. E aí, em relação à sensibilidade, o que elas me falavam? Eu não estava aguentando, né? E aí ela pediu para aumentar e eu aguentar e eu aguentei. E aí veio aquela sensação de ardência que não passava mais, que só ia aumentando. Então, essa sensação, esse desconforto, né? Porque depois do laser, por essas pessoas foi se tornando constante após o laser, né? Ali naquele momento, ou seja, aplicou e aquela ardência não passou, isso é sugestivo de que pode ter acontecido realmente ali uma queimadura. Então, o que elas relatam? Fui para casa, estava ardendo, continuou ardendo, ou então tem algumas que falam mesmo que só perceberam, por exemplo, no banho, foram tomar um banho e aí perceberam que em determinada região X lá, né, normalmente áreas pequenas, e aí que estava ardendo e no dia seguinte já tinha uma casquinha formada ali naquela região. O que eu falo? Uma dica bem de ouro realmente ali, que eu falo para os meus alunos e vou falar para vocês. O que é importante vocês terem ali na clínica, né? No espaço de vocês. Então, eu já falei o quanto o fototipo é importante, que a avaliação da pele é necessário, que vocês precisam saber avaliar reparo tecidual para se comunicar com o cliente de vocês
de forma profissional e deixar esse cliente tranquilo em relação a que você realmente entende sobre o que você está fazendo. E vou falar para vocês agora sobre vocês deixarem disponíveis lá para o cliente bolsas de gelo descartáveis. O gelo, gente, é muito importante nessa fase inicial de processo inflamatório. E ele ajuda muito a reduzir a probabilidade ali de formação de bolhas, porque bolhas são extremamente desconfortáveis. E quando elas se rompem também, a pele arde, a pele fica mais suscetível a infecções. Então, é extremamente desagradável a cliente ter bolhas, porque daí pode acontecer, normalmente vai acontecer uma hiperpigmentação da pele, seguida de hipopigmentação, e aí a cliente fica chateada com o que aconteceu. Então, uma bolsa de gelo, vocês comprarem saquinhos de gelo, vende no Mercado Livre, compra aqueles descartáveis e deixa lá pronto. Eu tenho isso para vários procedimentos. Porque aí você entra com o gelo logo após, tem que ser na sequência, tá? Na sequência, fez a depilação a laser, o cliente está com uma sensação de aumento de temperatura da pele, de queimação, de ardência que não passa, porque a gente pode aplicar o laser e a sensação de ardência passar, e tá tudo bem, né? Arde um pouquinho, passa. Mas aquela sensação de ardência não passou, a pele está muito avermelhada, com aquela hiperemia muito intensa. Tem outros sinais também que a gente pode avaliar, mas enfim, só quando acontece a queimadura, realmente ali, sabe, quando você aplica o laser, logo na sequência vem uma bolha. Então, tem alguns sinais que podem ser avaliados também, se isso vai acontecer ali depois de uns 10 minutinhos, por exemplo, na região. Mas o gelo, ele pode ser aplicado ali, caso a sua cliente relate que está ardendo e não está passando, aplica o gelo, 20 minutos. Se você deixar essa cliente embora, não adianta mais. Tem que ser imediatamente após a lesão. Então, a gente usa muito, usava pelo menos, não sei como é que está hoje na fisioterapia, mesmo na parte de reabilitação. Acredito que ainda usa bastante, né? Mas usava muito esse gelo para conter o processo inflamatório. Então, ele vai ajudar a reduzir a migração de células inflamatórias para aquela região. Então, essa parte também de processo inflamatório, eu descrevo claramente lá na aula de reparo tecidual, onde a gente tem uma vasoconstrição seguido de vasodilatação, onde tem um recrutamento celular e também, consequentemente, de água para aquela região que vai gerar o edema. Então, quando a gente aplica a bolsa de gelo imediatamente após uma lesão, que no caso aqui é o laser para depilação, que gerou uma energia em excesso no tecido, a gente contribui para a redução desse processo inflamatório, porque a gente faz uma vasoconstrição na região, minimizando a migração de células inflamatórias para o local. Consequentemente, a formação de água também ali. Então, isso vai contribuir com a redução da formação de bolhas. Provavelmente nem vai dar bolha, só vai ficar vermelho e um pouco sensibilizada aquela região. Então, é uma dica muito valiosa para que vocês evitem problemas de intercorrências como bolhas após excesso de energia na pele do cliente, tá? Mas não adianta mandar o paciente, o cliente, colocar a bolsa de gelo em casa, tem que colocar logo na sequência. 20 minutinhos é o suficiente. Ah, mas ele vai fazer em casa também? Ele pode fazer em casa. Depois de 2 horas, coloca a bolsa de gelo lá novamente durante 20 minutos. Algumas pessoas são muito sensíveis também ao gelo, ao frio. E aí você pede para ela colocar uma toalhinha fina, tem que ser bem fina mesmo, para que o gelo tenha os efeitos. Não adianta colocar uma toalha grossa e não ter a redução da temperatura e não ter a vasoconstrição que é necessária naquela região. Então, isso é válido porque nós temos aquela ponteira do laser resfriada
né, onde a gente faz o pré-cooling e o pós-cooling. Só que é rápido. Então, a bolsa é importante porque você vai deixar ela 20 minutinhos ali. Então, isso vai ajudar a conter. O pré-cooling e o pós-cooling, ele é ótimo também para resfriar aquela região, para gerar uma analgesia, principalmente também antes de aplicar o laser, né? Então a gente seleciona a área, faz o pré-cooling, faz a aplicação do laser e faz o pós-cooling. Isso evita também problemas, diminui a temperatura, só que acaba que a pele ela volta à temperatura normal mais rápido. Então, por isso, esse insight da bolsa de gelo para vocês deixarem disponível ali e reduzir a probabilidade de bolhas na região. E aí, caso gere bolhas, né, muitos de vocês trabalham usando corticoides, indicam corticoides, pomadas à base de corticoide, até mesmo antibióticos, que eu acho que não deve ser, não tem necessidade, né? Porque eu já vi que acho que Nebacetin tem antibiótico, mas assim, não tem necessidade. Quando você aprende a trabalhar com fotobiomodulação, você percebe que resolve muito mais rápido que uma simples pomada de corticoide ou qualquer outro tipo de pomada que você indique para o teu cliente. E ele fica muito mais feliz também com aquela resposta, porque realmente é rápida. Mas para que a fotobiomodulação, para que você tenha a resposta, você precisa saber também como avaliar a pele do teu cliente, como avaliar os parâmetros que você pode utilizar, que você utilizou ali na aplicação, porque a resposta vem muito rápido. Então, eu falo para os meus alunos, que tem uma aula disponível também de fotobiomodulação, eu falo, assistam a aula que vale super a pena, e também porque vocês aplicam e no dia seguinte vocês precisam avaliar a pele do cliente em relação, para vocês saberem também se os parâmetros que vocês utilizaram da fotobiomodulação realmente foram efetivos, deram certo. Porque ele acelera muito o processo de cicatrização da pele. Então a resposta é muito rápida. E caso essa resposta não venha ou piore a situação, significa que os seus parâmetros estão errados. Então eu falo que o laser, gente, de baixa potência, que a fotobiomodulação é um equipamento que eu tenho para mim. Para eu utilizar em mim, em dores musculares, em queda de cabelo, em processo de reparo tecidual em geral. Eu carrego comigo, muitas vezes, o meu laser, plaquinhas de LED também, porque é sensacional, a gente consegue utilizá-lo para vários problemas ali, tanto de intercorrências ou não, mas para fazer tratamentos também com ele. Então, é um laser que eu aplico nos meus pacientes e também em mim, porque eu gosto muito, porque ele tem várias utilidades em geral. E para quem trabalha com procedimentos estéticos, é super válido ter um laser no seu espaço para que você, no momento de intercorrência, como na depilação a laser, você tenha algo ali, um equipamento que realmente vai acelerar aquele processo de cicatrização. Não só para isso, gente, como várias outras situações também, que você pode usar o laser de baixa potência, mas enfim, ele salva a nossa vida em relação a problemas que podem vir a acontecer. Então, ou não, às vezes é só para você dar um conforto para o teu cliente também, tá? Em relação à aplicação desse laser. Porque as pessoas, tem algumas que se assustam com pouca coisa, né? E você vai lá, aplica a fotobiomodulação, a pessoa também já vê uma diferença na pele dela, no tecido, e aí ela fica mais tranquila em relação ao procedimento. Eu tô falando assim, qualquer tipo de procedimento que gere lesão na pele, tá? Então a aplicação dele é maravilhosa para acelerar esse processo de cicatrização. Então, quando você tem também presença de bolhas ali, ou se a bolha realmente já fez a aplicação do laser para depilação e já logo em seguida, depois assim de uns 10 minutos, 15 minutos, já ocorreu a formação de bolhas, aplique o laser de baixa potência na sequência. Trabalhe com laser infravermelho,
trabalho com laser vermelho, que é essencial, que ele é mais superficial, o infravermelho ele é mais profundo. E você trabalhando com laser vermelho, você tem respostas excelentes em relação àquela bolha, tá? Ela rapidamente ela vai secar e vai cicatrizar. Então não precisa esperar dias também para você aplicar, ou não precisa esperar o dia seguinte também. Aliás, eu tenho até que ver com uma aluna minha que teve um problema esse final de semana. O que aconteceu? Eu vou trazer o caso clínico dela para vocês. Já vou adiantar aqui, porque foi o seguinte: aconteceu uma queimadura realmente, mas foi por algum problema no equipamento. De repente, a máquina teve alguma alteração ali que queimou a pele, fez com que queimasse a pele da cliente, mas foi realmente a máquina. E aí ela falou assim, mas pro que dia que eu aplico a fotobiomodulação? Eu falei, aplica hoje, agora, para você ficar tranquilo e dormir em paz. Porque no dia seguinte você pode pedir uma foto para o seu cliente, ou você pede para ele no seu espaço, enfim, para você já avaliar e ver como tá. E você vai ver que normalmente a resposta é boa. Se não tiver boa a resposta, é que realmente você precisa ajustar os parâmetros necessários para que aquele tecido se recupere mais rápido. E aí, como é que você vai fazer? E aí, você precisa ir avaliando aquela pele para realmente pedir para o seu cliente voltar e fazer a aplicação do laser ali até que aquele tecido cicatrize. Mas é muito mais rápido e muito melhor do que usar uma pomada que vai fazer com que aquele tecido demore dias para cicatrizar. Não sei se vocês usam fotobiomodulação, mas aqui os comentários não estão ativados, então também eu não vou ficar sabendo, né? Então, eu falei sobre os fototipos, a importância e a correlação deles com os parâmetros. Sobre a bolsa de gelo, que é extremamente importante, algo barato, simples, deixa lá, que ajuda também a minimizar as intercorrências. Sobre a fotobiomodulação. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Além disso, só para complementar, em relação à fotobiomodulação, quando a gente usa o laser de baixa potência também, a gente pode prevenir cicatrizes inestéticas, porque ele reorganiza as fibras de colágeno e elastina, fazendo com que aquele tecido cicatrize melhor, mas isso quando utilizado, então, rapidamente, tardiamente não funciona. E a gente minimiza também o risco de hiperpigmentação, de formação de crostas e hiperpigmentação, seguida de hipopigmentação. Então, ele acaba sendo muito benéfico para ser utilizado pós-procedimento de laser para depilação. Uma vez eu estava na clínica de uma amiga minha, e aí aconteceu da cliente sair da depilação a laser com a perna muito vermelha, com uma ardência. E aí, quando as meninas, as colaboradoras delas, aplicaram a pomadinha que elas indicavam lá para as clientes, ardeu ainda mais e piorou a situação. Ela falou, claro, me dá uma ajuda, aproveita que se você está aí, né? Porque eu tenho laser, mas ninguém sabe aplicar. Então, aplica o laser para mim porque tá piorando. Quando a gente passou a pomada, piorou. Aí eu pedi para remover a pomada, porque a aplicação do laser de baixa, ela precisa ser sobre a pele, sem nada, tem que tirar se tiver creme, pomada, algum tipo de óleo, tem que ser uma pele limpa, higienizada. Fiz a aplicação e a resposta já veio imediatamente. Então, a ardência já diminuiu, a vermelhidão daquela pele também diminuiu e não precisou de pomada nenhuma. Então, uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, evitem de deixar os clientes de vocês rasparem a região no mesmo dia que for fazer a depilação a laser. Por quê? Quando você raspa, tem um atrito. Não sai somente o pelo, mas sai a pele ali, sai os queratinócitos que estão na nossa epiderme, né? Ali a pele é lesionada. Quando você aplica o laser ali, logo na sequência, a pele está muito sensibilizada.
e eu já percebi que o laser pode deixar um rastro ali, e não é de queimadura, e ele faz um caminho, fica vermelho, fica sensível e fica com essa sensação de ardência muito intensa que pode ser confundida também como uma queimadura, mas não é. É só um aumento da sensibilidade ali devido à lâmina, que o atrito da lâmina com a pele e a aplicação do laser no mesmo dia, intensificando essa sensibilidade que vai deixar um rastro na pele da pessoa. Então, de preferência, eu sempre pedi para as minhas clientes um dia antes, porque aí no dia seguinte é tranquilo de fazer a depilação, até porque também tem clientes que os pelos, né, crescem tão rápidos que no dia seguinte eles já estão apontando. E quanto mais eles apontam, mais eles estão aparentes, mais desconforto gera na cliente, mais aquela sensação de choquinho gera na cliente. Então, voltando na parte de fototipo, gente, uma pergunta muito simples também que eu faço para as minhas clientes é o seguinte: o que acontece quando você se expõe ao sol? Você fica vermelha ou você fica bronzeada? E aí algumas pensam, algumas falam que nada acontece. E aí a gente vai investigando e perguntando, né? Como já aconteceu, por exemplo, de eu perguntar para uma pessoa o que acontecia, ela falou assim, nada, e ela é um fototipo 4. E aí ela falou assim que nada acontecia. Eu falei, mas como assim? Ela não fica dessa cor mesmo. Conversa vai, conversa vem. Ela falou assim para mim, não gosto de tomar sol, aí eu fico na sombra. Então, entendeu? Que ela, muitas vezes a gente sabe que os pacientes omitem algumas informações ali na anamnese, a gente precisa estar atenta a isso, né? Então, é um fototipo 4 olhando para ela, mas aí tem a parte de axila, virilha, que a gente precisa avaliar também, que muitas vezes essas regiões podem estar mais escuras. Então, às vezes uma pessoa é branquinha, clarinha, é um fototipo 2, mas a axila é um fototipo 3, 4, a virilha pode ser um fototipo 3, 4, e a gente tem que tomar bastante cuidado ali, porque os nossos parâmetros vão mudar. Então, na depilação a laser, a gente precisa avaliar o fototipo de cada região. Então, é importante que vocês consigam identificar toda a região ali. É axila, vai fazer axila, preciso ver o fototipo. É virilha, eu preciso ver o fototipo da virilha. Então, vocês precisam estar atentas a isso. Na ficha de avaliação que eu tenho, eu já disponibilizo, né? Também eu tenho para mim os locais para a gente colocar ali o fototipo daquela região, bem como os parâmetros também, que são completamente diferentes. Então, fiquem atentas a essa parte de avaliação. Ó, tem água, tem chá por aqui. Mas fiquem atentas à parte de avaliação da pele do cliente em relação ao fototipo, bem como também na hidratação da pele do cliente. Então, mas a cliente está com a pele desidratada, ressecada, não posso fazer a depilação a laser, o que eu faço? Vou deixar de fazer? Orienta a tua cliente, venda uns cremes também para ela, orienta a ingesta, aumentar a ingesta de água, que vai fazer com que melhore a hidratação daquela pele, tanto por dentro quanto por fora. Então, vocês precisam disso também para se precaver em relação a problemas que podem acontecer. Em alguns momentos, é melhor a gente deixar de fazer o procedimento do que fazer e ganhar um problema. Porque vocês sabem, se vocês não sabem ainda, que as pessoas elas mentem para a gente em algumas situações, né? Na ficha de anamnese, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que avaliar, investigar. Já acontece esse pequeno problema. Então, isso pode comprometer nós como profissionais. E em relação a isso que está visível, então eu acho que você, como profissional, não pode se comprometer, entendeu? Porque o que ela omite, a gente ainda não tem muito controle sobre isso. Mas o que a gente está vendo ali que pode realmente interferir diretamente no nosso resultado, a gente pode dar um tempo a mais, pedir, orientar essa cliente em relação à hidratação da pele, como eu falei para vocês, para que ela volte ali num outro momento
e faça a sessão de depilação a laser com você. Mas ela precisa fechar o pacote com você, tá? Desde já também te adianto que não deixe para fechar esse pacote depois, no momento que ela estiver pronta. Você vai fechar antes, fecha tudo, oriente a sua cliente em relação à hidratação da pele. Você pode vender alguns produtos para ela, algumas loções para hidratação corporal, por exemplo, mas ela precisa já ter fechado o procedimento com você, porque senão ela passa em outra clínica e ela fecha em outro lugar e outros profissionais podem até já começar o procedimento de depilação a laser sem essas orientações que você deu para a tua cliente e você acaba perdendo o teu cliente, tá? Então é muito importante. Vou falar com vocês também sobre essa parte de vendas também, que é extremamente importante, que eu percebo o seguinte, que muitas trabalham com sessões avulsas, mas isso é um assunto, gente, para outra live, para outro momento, tá? Se vocês quiserem me dar sugestões de temas de lives que geram dúvidas, a sua dúvida pode ser o próximo tema da live, tanto de terça quanto de quarta. Então, manda lá no meu direct, tá tudo certo, eu olho depois e trago a tua dúvida para a live. Essa parte de vendas também é muito importante, porque eu percebo que muitas de vocês fazem vendas avulsas e isso não é interessante para vocês realmente conseguirem ganhar dinheiro e ter previsibilidade do negócio de vocês. Não dá para vocês venderem sessões avulsas e ficarem se descabelando no mês seguinte sem saber se os clientes vão voltar, né? Então, até porque vocês precisam pensar que a gente tem muita concorrência. Então, se ele entrar em outro lugar, muitas vezes já era, você perdeu o teu cliente, tá? E eu falo por experiência própria. Então, hoje a gente precisa trabalhar realmente com algumas sessões. Eu trabalho com outros procedimentos também, no qual, por exemplo, rejuvenescimento, eu trabalho com 3, 4 sessões. Porque senão ela entra em outro lugar, faz outro procedimento e aí você não consegue mais tratar aquele cliente, o seu resultado fica pela metade. Na depilação a laser não é diferente, você precisa vender também um número X de sessões para aquele cliente, para que você tenha previsibilidade do teu negócio, mas eu volto a falar sobre isso com vocês em outro momento. E aí o objetivo de hoje foi trazer para vocês essa parte, importância da avaliação do fototipo e da pele como um todo. E também de vocês entenderem, de vocês terem consciência o quanto é importante também vocês entenderem da pele e de reparo tecidual. Né? Como eu falei, tem as preguiçosas, gente, que não vão fazer isso nunca na vida, porque elas não têm preguiça de estudar. Não dá, elas não conseguem. Então, assim, se você não faz parte desse time, comece a estudar realmente, porque a vida nos cobra, o mundo nos cobra isso. E para você se destacar, para você realmente ser uma boa profissional no mercado, ficar bem estabelecida, você precisa, através do seu conhecimento, pelo menos, se destacar nesse mercado. Na depilação a laser não existe só ter prática, você precisa associar com o seu conhecimento, com o seu embasamento. É assim que você vai conseguir resolver problemas na sua vida. Tem uma pessoa que é uma conhecida minha, que ela fala, estou estudando protocolos. Eu falei, como assim você estuda protocolo? Na minha cabeça eu não entendo como a pessoa estuda protocolo. Se ela estuda protocolo, ela tem que saber a parte teórica, de fisiologia. Se ela não sabe isso, você não consegue pensar, raciocinar. É o raciocínio clínico para você entregar realmente resultado para o teu cliente ali nas sessões de depilação a laser e em todos os procedimentos estéticos, né? Então, quando eu percebi isso, eu virei a chave da minha vida e falei, eu preciso estudar mais, porque com o que eu sei, eu não consigo entregar resultado nem resolver problemas. A gente só consegue resolver problemas quando a gente entende a fisiologia do negócio. É assim que a gente vai entregar resultado e resolver problemas na depilação, em qualquer outro procedimento estético que a gente faça também, tá? Gente, obrigada pela live, pela presença na live de hoje.